Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Andrea Vulcanes, aonde nós nos propomos a debater com mais profundidade as questões ambientais do nosso Brasil e tudo que rola por aí no mundo, sobre meio ambiente, sobre clima e sobre tudo aquilo que acontece. É importante que esse canal ele tenta fazer uma reflexão que nos tire do senso comum e permita a todos nós ter uma visão mais crítica, mais justa e razoável sobre as políticas de meio ambiente que acontecem aqui no território nacional. Eu aproveito a oportunidade, te convido a se inscrever no canal, a dar o seu like, a trazer seu comentário, compartilhar essas informações, porque assim a gente tem aqui um espaço que nos permita trazer reflexões mais profundas e mais justas para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do território brasileiro, da nossa nação, nosso querido Brasil. Muito bem, no vídeo de hoje a gente vai trazer um assunto polêmico, um assunto difícil, que começa com um vídeo que eu assisti no Instagram do IBAMA na última semana. E esse vídeo começa com um nome, Guerra Verde. E lá, nessa publicação, o IBAMA mostra, é um anúncio de uma série de outros vídeos que vão acontecer, acompanhando as ações de fiscalização da autarquia federal sobre os recursos naturais. E nesse vídeo eles mostram ali um incêndio de máquinas, de equipamentos, os fiscais fortemente armados, com coletes à prova de balas, em embarcações, enfim, helicópteros e por aí vai, num combate aos danos ambientais, dizendo que, portanto, estão à frente de uma guerra verde, à frente de uma guerra contra aqueles que degradam o meio ambiente no Brasil. Aquele vídeo me impactou muito porque me trouxe sérias reflexões. Nós temos feito algumas discussões sobre isso, inclusive como secretária de Estado de Meio Ambiente em Goiás, sobre uma nova forma de fazer a política de meio ambiente que seja pacificando pessoas e natureza. Eu não acredito que nós vamos conseguir fazer uma gestão ambiental mais justa e mais realizadora, com efeitos positivos, eficazes, com uma mudança de consciência no território nacional, com base no comando e controle, com base nesse tipo de ação que seja tão forte, tão pesada e que imponha um lugar de criminosos àqueles que estão usando os recursos naturais para desenvolver atividades econômicas. E aqui eu já quero fazer uma ressalva, porque eu já trabalho com isso há 30 anos, conheço muito bem como é a atuação do IBAMA, sobretudo lá na Amazônia, onde se fala de grilagem, onde se fala de pessoas sendo usadas por outras que têm recursos importantes, que estão por trás de toda essa discussão, que levam esses investimentos para financiamento de maquinários e outras estruturas lá para provocar degradação ambiental, inclusive com relação à perda de vidas, com relação a verdadeiras construções degradadoras, não só do território, mas, sobretudo, das pessoas, das florestas. A gente tem acompanhado, e eu acho que vocês também já tiveram a oportunidade de conhecer a situação, por exemplo, lá dos Yanomami, da grilagem, dos garimpeiros que foram para dentro da terra indígena, e lá eles abusam das pessoas, abusam das mulheres, cometem violências, não só sexuais, mas quase que praticamente escravizam aquelas pessoas, tiram os recursos naturais, o acesso aos recursos naturais que eles possam fazer. Os indígenas, em algum momento, estavam lá em condição absolutamente desumana, passando fome, passando necessidade, porque todo o seu meio ali foi contaminado por esses exploradores, por esses garimpeiros, e agora, no momento em que o ouro está muito valorizado, isso acaba sendo ativado cada vez mais no território, e isso, de fato, só tem uma forma de se evitar, que é um exercício de força policial mesmo, que impeça que seres humanos explorem outros seres humanos ou provoquem danos à vida dessas outras pessoas. Então, a gente sabe que quando estamos aí diante dessa questão ambiental, isso não é só ambiental, né? Nós estamos falando só de proteger árvore, de proteger floresta, de proteger animais. Nós estamos falando, sobretudo, de proteger pessoas. E nesse aspecto, quando a gente está falando de uma criminalidade, inclusive com facções criminosas por trás disso, tentando lavar dinheiro, com exploração de recursos naturais, aí, nesse caso, a gente vai entender que um esforço policial
é necessário e precisa acontecer porque não tem outro caminho, né? A gente sabe que quem está aí no crime, nesse crime organizado, nesse crime que se estabelece de uma forma cada vez mais presente no território nacional e vai para essas regiões mais isoladas, fazer o uso dos recursos naturais, inclusive para lavagem de dinheiro de outras fontes criminosas, esse tipo de criminalidade só se combate com força policial mesmo, e eu não vejo, né, outra alternativa, e isso precisa ser ressalvado e até dito que, nestes casos, a força do IBAMA, que mostra lá naquele vídeo da Guerra Verde, acaba sendo necessária e muitas vezes a única forma de se combater esse tipo de atividade. Contudo, eu, particularmente, tenho feito nos últimos anos algumas reflexões muito expressivas sobre essa ação do Estado brasileiro no exercício que a gente chama de comando e controle como única forma de fazer com que as atividades econômicas se adequem à legislação ambiental de uma forma mais correta. Eu acho que as políticas de comando e controle e fiscalização, elas têm seu lugar, elas são necessárias, mas, afora essa condição de crime, de facção criminosa, de crime organizado, de uso de recurso natural, como uma forma até de lavagem de outros crimes, né? Afora essa circunstância, que eu acho que está muito fora de uma normalidade do dia a dia de um órgão ambiental comum, nós temos que considerar que há uma única ação que é, à minha vista, algo que precisa mudar e que é necessário que a gente considere e reflexione no sentido de que nós precisamos pacificar pessoas e natureza. A pacificação, ela passa pela valorização, pelo amor, pela reconexão com o ambiente natural. Ela passa por um lugar dentro do coração das pessoas e não nessa mente racional que se desconectou de tudo, aonde a ganância entra, onde o egoísmo entra. E aí, nesse lugar, nós precisamos tocar o coração dos empresários brasileiros, daquele pequeno produtor rural, de uma outra forma. Eu não acredito que destruindo ali o barraco daquela pessoa pobre que, de alguma forma, se estabeleceu em determinado território e que ela vai criar lá o seu gado, que ela conseguiu a duras penas, aquela pessoa que é chamada de invasor, mas que às vezes é a única oportunidade que ela tem de poder se estabelecer num lugar, de gerar renda para si e para sua família, de desenvolver um pouco da sua pessoa, né, como uma estruturação de um cidadão brasileiro que quer trabalhar, que quer se estruturar, e às vezes é a única opção que ele tem. E ele está ali naquele território 40, 50 anos, e aí aquele território vira uma unidade de conservação, vira uma terra indígena, e aí essa pessoa é expulsa desse território com o uso da força, sem ser considerado, ou então aquela pessoa que está ali num pequeno sítio, numa pequena agricultura familiar, e ela, por falta de condições, por falta muitas vezes de conhecimento, ela está ali realizando a sua atividade, ela faz um desmatamento para plantar uma roça e chega o órgão ambiental atrás com punição, com multa, com embargo, com prisão e assim por diante. Eu acho que são duas situações completamente distintas e eu quero separar isso aqui porque nós não podemos dar tratamentos de iguais para situações muito distintas. Então, quando a gente fala de crime organizado, de invasão de territórios, de tomar conta de territórios e prejudicar, sobretudo, pessoas que já vivem naqueles territórios, inclusive com ações humanitárias, né, ou desumanitárias muito severas, nós estamos falando de uma situação que exige, sim, polícia, exército e tudo mais que for necessário. Agora, quando a gente está tratando de cidadão do bem, pessoas simples, pessoas humildes, da agricultura familiar, pessoas que vêm a se estabelecer aqui naquela região, naquele território, com uma única possibilidade que elas encontraram, sem serem alvos, inclusive sem ter ninguém por trás delas financiando esse tipo de atividade, né? Ou seja, nós temos que separar isso. E essa ação de facção, ela ainda é minoria quando a gente fala da questão ambiental. Então, nós estamos falando aí de uma exceção, de territórios específicos que precisam ter um tratamento específico. Agora, quando nós estamos falando de pessoas do bem, pessoas que estão desenvolvendo atividades em geral vinculadas aí ao agronegócio ou a pequenas minerações, nós precisamos ter uma outra consideração. Separar uma coisa da outra é a primeira parte aqui desse vídeo que eu quero deixar muito clara. Eu, particularmente, penso que nós precisamos trabalhar
com que a maioria dos casos no Brasil como um todo, com uma outra lógica. O comando e controle, vai lá o órgão ambiental e diz o seguinte: o que é o comando e controle? Tem uma norma, tem uma lei, e aí se fala, todos os brasileiros têm que cumprir a lei. Muito bem. O que o órgão ambiental faz? Vai lá e fiscaliza para ver se está cumprindo. E ponto final. Se não estiver cumprindo, multa, embarga, prisão, não sei o quê, e acabou-se a vida da pessoa por ali, ela não tem solução, porque ela nem foi estimulada a conhecer a legislação, ela não foi estimulada a buscar uma atividade econômica de forma regular, ela ou está favelizada num grande centro, e quando ela vai para o interior para buscar uma oportunidade, ela vira a ser criminalizada em razão de questões ambientais. Isso está equivocado, isso não está correto. O único caminho que nós temos para mudar as pessoas é mudar a sua consciência. Então, eu sempre conto uma história de algum tempo atrás, que eu fui visitar uma determinada fazenda, e nós estávamos ali discutindo e conversando com esse proprietário rural sobre a recuperação, sobre a restauração ambiental, sobre um projeto de recuperação, e essa pessoa me relata, né, o drama que ela viveu em momentos anteriores, quando chegou o órgão ambiental, levou ela presa porque ela estava fazendo um pequeno desmatamento para instalar uma pequena ponte para atravessar um curso d'água dentro da propriedade dela, de um ponto até outro. E esse relato, né, foi um relato de muita dor, né, uma pessoa que foi presa, e o senhor que me contou isso falava da crise de pânico que ele tinha toda vez que ele vê a polícia ou o órgão ambiental, porque ele é o único da história da família dele, de todos os ancestrais, de todos os irmãos, de todos os primos, que foi preso, que passou na porta de uma delegacia, preso por uma questão que ele não estava fazendo por mal e ele nem estava entendendo que aquilo era um crime e ele nem estava fazendo para afrontar o órgão ambiental. Ele estava fazendo diante de uma necessidade de atravessar um curso d'água de um lado para o outro dentro do próprio território, tirou umas árvores ali da área de preservação permanente sem a bendita licença ambiental e por isso ele foi preso. Então, aquela dor, ela tem que falar no nosso coração. Aquele pequeno agricultor que está lá, que ele não tem condição de nada, às vezes ele não tem recurso para nada, ele faz lá um pequeno barraco e ali ele sobrevive do extrativismo, essa pessoa precisa receber a mão do Estado, ela precisa receber o apoio do Estado. E esse apoio, ele não pode chegar só com Bolsa Família ou uma Bolsa Verde que entregue ali para ele e ali ele fique parado na vida sem poder fazer melhorias para si e para sua família. Nós não podemos considerar que essa política que declara guerra para cidadãos brasileiros do bem, ela seja uma política bem-vinda. Então, nós precisamos considerar uma outra forma de trazer consciência para essas atividades econômicas que se estabelecem no território usando recursos naturais. Isso não é simples, isso não é fácil, mas é preciso se separar o joio do trigo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e para pessoas, nós temos que colocar as pessoas no centro da política de meio ambiente por um simples motivo. Porque se foram as pessoas que foram e são aquelas que ainda provocam danos ambientais, impactos ambientais, são essas mesmas pessoas que têm a capacidade de, entendo as suas consciências mudadas, alteradas, ampliadas, fazerem uma ação mais positiva no território. Nós precisamos pensar em políticas de regeneração, de fomento a atividades econômicas sustentáveis, de pagamento por serviços ambientais, porque enquanto a floresta não tiver valor, mas aquele pé de soja ou aquele boi tiver valor, é óbvio que qualquer ser humano que tenha um pingo de amor pela sua família, ele vai preferir eliminar a biodiversidade e implantar uma atividade econômica que dê o sustento da sua família. Então, essas considerações nós temos que trazer aqui de uma forma muito responsável, porque simplesmente a gente entender que com infração, com fiscalização, com punição, com arma, nós vamos resolver o problema ambiental no Brasil, isto é um grande e absoluto equívoco. Nós estamos construindo, na verdade, uma guerra entre cidadãos brasileiros que não merecem, que não devem receber esse tipo de ação de força do Estado de uma forma tão equivocada. Então, considerando que nós estamos separando os assuntos aqui, eu convido você a trazer uma reflexão mais profunda sobre como será que o Estado brasileiro deveria atuar
para pegar aquele pequeno agricultor, aquela pessoa que está dentro de uma unidade de conservação, ainda que de proteção integral, às vezes ali há 40, 50, 100 anos, ou a família está ali desde que se entende como existente, e como nós podemos construir uma política ambiental que ajuste a legislação à realidade daquelas pessoas, sobretudo quando a gente está falando de pessoas pobres. Porque, de outra forma, o que a gente está fazendo nesse país, e isso acontece muito com relação a essas operações de fiscalização, a gente mantém quem tem muito dinheiro operando no território, porque ele vai dar um jeito de se organizar, de se estabelecer, de se readequar à legislação ambiental, e o pequeno a gente está expulsando das atividades econômicas e jogando eles para a favelização ou para uma condição subhumana de sobrevivência. Então fica aqui essa reflexão que eu quero trazer a todos vocês, e à medida que nós vamos desenvolvendo aqui, a gente vai cada vez mais aprofundar esse tema, no sentido de como podemos trazer as pessoas para o centro da discussão ambiental. A gente fala aí muito de biocentrismo, antropocentrismo. Nós vamos fazer um vídeo exatamente sobre esses dois conceitos filosóficos que trazem a política ambiental atrás deles, ou seja, quem está no centro é as pessoas, é a biodiversidade, mas, fundamentalmente, o que eu quero trazer nesse primeiro momento, nessa primeira reflexão, é que cada situação deve sofrer um tipo de atuação do Estado, e o Estado não pode, não deve, não é justo e não é correto atuar com força policial com relação aos pobres, quando estão ali desenvolvendo atividades econômicas, muitas vezes levados pelo próprio Estado, por exemplo, como é o caso dos assentamentos da reforma agrária. Então, fica aqui essa minha primeira reflexão sobre esse assunto. A gente vai fazer uma série de vídeos sobre isso também, falando agora no próximo vídeo sobre biocentrismo, antropocentrismo nessa pauta de meio ambiente. Um grande abraço, não deixe aqui de deixar o seu like, de comentar o que você pensa sobre essa guerra ambiental. Grande abraço e até o próximo vídeo.